geografia de Atos. Para chegar na geografia do livro de Atos, Atos é considerado o evangelho dos apóstolos, né? Tem os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Segundo escreveu quem? Os 4 evangelhos. Quem escreveu? Mateus, na ordem. Marcos, Lucas e João. Então, você vai perceber que Lucas escreve o primeiro tratado, que é Lucas, e escreve o segundo tratado, que é Atos. Então, é o segundo, é como se fosse a continuação imediata dos evangelhos. Agora, só que não mais tendo, vamos dizer assim, narrando a história de Cristo na Terra, mas agora do que o Espírito Santo, do que Cristo fez através dos apóstolos e servos de Deus, né? Que nem todos eram apóstolos. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje se eu falar muito em Palestina, né? Quem já ouviu falar em Palestina? Quem já ouviu falar? A terra da Palestina, né? A Palestina do dia de Jesus. Ó, não existe Palestina do dia de Jesus, viu? Isso a gente usa erroneamente. Não existe Palestina dos dias de Jesus, porque nos dias de Jesus o nome era Israel, e a própria Bíblia chama Israel. Nos dias de o nome Palestina foi dado pelo imperador, nós vamos ver aí, depois do ano 100. Então nos dias de Jesus não era Palestina. Hoje se fala Palestina, terra da Palestina, tem até mapa, se você botar no Google, a Palestina nos tempos de Jesus, vai aparecer. Mas nos dias de Jesus não se falava em Palestina, tinha nem era longe. Então tá aí, ó, Atos 1:6 é a continuidade. Tanto é que Atos começa ainda narrando a história de Cristo, né? Atos não começa narrando a história de Cristo? Vamos fazer vamos ter uma visão geral de Atos. Olha lá, leiam aí, juntos. Então os que estavam reunidos se perguntaram: Senhor, será este que é salvo do reino de Israel? Vê que não diz o reino da Palestina. Eles dizem aí Palestina? Não, porque era chamado de Israel, reino de Israel, né? Eu nunca gravei, mas por quê? Porque existem vídeos bem didáticos, pequenininhos, 3 minutos, 4, como a gente aplicar os 3 nomes, hebreu, os 3 nomes do povo de Deus, né? Hebreu, hebreu, israelita e judeu. A gente sabe que começou a ser chamado de hebreu com Abraão, né? O hebreu, Abraão, o hebreu. Quando eles entram no Egito, ainda são chamados hebreus. Os hebreus, a linguagem é essa. Não, os hebreus, estão lá dentro do Egito hebreu. Quando é que eles começam a ser chamados como Israel? Depois de, quem assistiu o vídeo hoje, né? Tá por dentro. Depois de que começa a assistir? Começa a aparecer o nome Israel? Depois de Jacó, quando Deus chama Jacó de Israel. Então, os filhos de Jacó passam a ser chamados de filhos de... Então, os filhos de Israel, que Deus mudou o nome dele. Então, a partir de Jacó, os filhos de Israel, aí eles começaram a ficar conhecidos por esse nome, que até hoje é considerado o país, a nação de Israel. E aí eles recebem uma terceira nomenclatura de judeu, por causa da confusão que houve, né, dos 2 reinos que foram levados para o cativeiro, mas o reino do norte se acabou. E o reino do sul, mesmo no cativeiro, sobreviveu. E o reino do sul, a tribo foi formada por quantas tribos? O reino do sul? Tudo isso eu já expliquei. 2 tribos, quais são? Quais foram? Judá e Benjamim. E a de Judá era mais forte, porque era o reinado. O rei era da tribo de Judá. Então eles foram conhecidos como os judeus. Então, primeiro hebreu, depois israelita, depois judeu. Então, mas aí a nação ficou conhecida como Israel. Por que Israel? Porque a nação nasceu dos 12 filhos de Jacó, né? Que foi trocado o nome dele de Jacó para no episódio do Jabó que eu botei hoje aí. Deus disse, e Deus ali matou Jacó e chamou o Israel, quer dizer, o campeão de Deus, o que venceu com Deus em oração. Entendeu? O sentido ali, não leve isso não. Não pense que se você estiver lutando pela sua mudança, pela sua bênção, você vai encontrar um anjo para agarrar nas pernas dele, no corpo dele, não. A luta ali é a luta da oração, viu? Ok? Então, a nação é Israel. Aí,
a Palestina, só para deixar isso aqui claro, para vocês forem pesquisar, para a gente entender como é que o nome surgiu Palestina, só um resumo, eu não sou especialista nessas coisas, não sou especialista em nada, nunca fiz especialização em nada. Mas aí, no Novo Testamento, vocês sabem que no Novo Testamento, quando começa o Novo Testamento, que o Israel era livre, era uma nação livre, Israel era um povo livre, um país livre, não era? Quem dominava? Roma. Então, já tinha tido, Roma já dominava desde o ano, quem lembra, 60 e pouco, né, antes de Cristo, nascer, Roma dominava o mundo, inclusive Israel. Então tinha havido várias tentativas dos judeus de expulsar os romanos das terras deles. Lembra da Batalha dos Macabeus? Que aconteceu no período interbíblico, que foi massacrado, né? Então Roma venceu e continuou dominando. Então o imperador romano reinava em Roma, era a capital do império. Mas eles colocavam reis, depois foram chamados de governadores, para reinar no mundo inteiro. Eles escolhiam. E Israel, eles botaram governantes lá. Mas aqui lá o povo se revoltava. Depois, quando começa o Novo Testamento, que zera a história no ano zero, no início da era cristã, que é o zero, começa em Cristo, né? Cristo dividiu a história. E houve muitas insurgências dos judeus, mas aconteceram 3 que se destacaram: as guerras judaicas romanas, ou seja, as 3 grandes tentativas dos judeus de expulsar os romanos de lá, entendeu? Porque os romanos oprimiam o povo, cobravam impostos altos, era uma humilhação, era um domínio muito cruel. Então aqui e lá tinha uma insurgência, surgia um corajoso e dizia: vamos expulsar esses caras daqui. Só que Roma sempre muito forte, né? O animal lá descrito por Daniel, muito forte. Então teve essas 3, né? A primeira foi que gerou a diáspora, né? Essa insurgência. Isso aqui vocês vão pesquisar, são os nomes: a grande revolta judaica, né, que houve, que o general Tito, né, comandou o exército romano e expulsou os judeus, a diáspora, gerou a diáspora aí, né? Mas depois disso eles ainda se reuniram várias vezes, ó, entre 115 e 117 da era cristã, e entre 132 e 135, a revolta desse nome aí, entendeu? Então foram revoltas, batalhas, tentativa dos judeus de expulsar os romanos das terras dele, de serem livres. Tanto é que eles sonhavam com que Cristo seria esse libertador. Lembra disso? Que dá perfeitamente, sem tirar e botar uma vírgula, ao que acontece hoje, principalmente no Brasil. O que se quer hoje? Um Jesus político. É ou não é? O que se quer hoje não é um Jesus político. De certa forma, não é um Jesus político que se quer? É. Que não há, irmão. Se você perceber, contextualizar, você não percebe essa tentativa de Deus, e nem dos servos de Deus, da Bíblia, que é a nossa regra de fé, de querer mudar uma nação pela política. Você não vê, não percebe. Isso era a vontade deles de tomar o poder, de que eles iam ter paz, prosperidade, isso e aquilo. Como? Se Jesus sentasse no trono de Israel e expulsasse os romanos. Quem está entendendo? Então, nunca foi proposta de Deus dessa forma. É claro que Deus não concorda com tirania no trono, Deus não concorda com comunismo, viu? Vou nem pedir perdão aqui, nem desculpa se tem algum comunista aqui. Claro que essas coisas são tudo satânicas mesmo, mas não é a forma de Deus lutar, nunca foi, porque não muda. Então Deus ataca, olha, o médico dos médicos, né? Ele ataca a raiz do problema. O problema não é o sistema, o problema é o homem. Quem está entendendo? O homem que senta, e não é só o que senta na cadeira lá. A nação precisa ter uma mentalidade evoluída, senão não aceita. Quantos homens bons em histórias já tentaram sentar em tronos, em governar e não conseguiram, porque a corrupção não deixou. E o próprio Cristo, quando veio, foi morto por quê? Porque as pessoas fizeram o que com ele? Então, voltando aqui, ó, essas revoltas dos judeus, né, que era de tirar os romanos das suas terras, Deus ia fazer isso aqui, irmão, com eles.
com certeza Deus ia restaurar, mas se eles recebessem Cristo, se eles andassem conforme Cristo, né? Eu acredito dessa forma. Pô, bem, então bora andar, porque não é nosso assunto é a geografia. Então, aconteceram várias insurgências, mas essas três ficaram conhecidas, né? Essa aqui foi a que gerou lá a diáspora, né? Todas elas os romanos venceram. Todas elas os romanos mataram. Eles dizem que nessa última aqui mataram mais de 500 mil judeus que tentaram se insurgir. Então, quando foi nessa última aqui, ó, nessa última aqui aconteceu algo muito sério. O imperador Adriano, ele ficou revoltado indignado com a atitude dos judeus de tentarem tomar o poder. Então, além dele vencer, massacrar e derrotar, ele propôs apagar a nação de Israel, o povo judeu, da história da humanidade. Então matou quem ele pôde matar, quem não morreu fugiu, e como a terra ficou deserta, agora ele muda o nome da terra, para que ficasse esquecida a terra. Então ele procurou, aí os historiadores, alguns falam, que ele procurou, ironicamente, saber quem foi o maior inimigo dos judeus na história. Aí disseram os filisteus, né? Então a palavra Palestina, que vem de Palestia, aí eu não sei como, né? Quem entende, a raiz vem de Filístia, que quer dizer filisteu. Então colocaram que é para esquecer. Lembra lá de Nabucodonosor, quando ele quis que os jovens esquecessem o Deus, a terra deles, o que ele fez com eles? Botou no palácio, ofereceu o melhor, troca as vestes e troca também o nome, né? Então foi assim que ele fez. Tá aí, ó. Por volta do ano 130, os judeus tentaram retomar Israel e mais uma vez foram derrotados. O imperador romano Adriano, além de expulsá-lo novamente, aplicou uma punição. Rebatizou o lugar de Palestina, em homenagem aos filisteus, um dos principais inimigos dos judeus. Foi a partir daí que a terra começou a ser chamada de Palestina. Então, nos dias de Jesus, não existe Palestina nos dias de Jesus. Isso é só uma forma de se falar. Então, antes do ano 130, era Israel. Por isso que quando a ONU recriou, o Estado judeu colocou o nome de quê? De Israel, que é o nome que eles, dado por Deus, né? Não foi à toa que Deus chamou Israel, Jacó de Israel, né? Ok? E hoje está naquele conflito lá, né? A gente sabe disso. Então é isso, só para você ver. Então nós não vamos estudar a terra da Palestina. Nós vamos estudar a geografia de Israel no tempo de Atos, ok? Quando falar Palestina, vocês vão entender, não vão? A Palestina nos dias de Jesus. Palestina não, Israel. Está lá o texto, até mostrei o texto, ó. Olha como eles usavam, olha a linguagem deles, era essa, ó. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Nada de Palestina aí, né? Quem está entendendo? Isso é só para vocês entenderem aí, porque... Então tá aí, ó. Fica difícil, porque se eu ampliar esse mapa, não tem como ampliar o mapa mais do que isso, né? Já cortei um pouquinho ali em cima e cortei um pouquinho embaixo. Então, Israel, ó, nos dias de Jesus, Israel, nos dias de Jesus, né? Mas tem mapa, se tu olhar, tem mapa que vai dizer a Palestina, só que não existe. Por que não existe Palestina no dia de Jesus? Porque o nome é Israel, né? Palestina é o nome que o diabo deu, ou o diabo. Aqui eu botei para vocês verem como era a Palestina. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Não existia GPS, satélite, GPS, drone, tá bom? E nem dragões, para eles voarem em cima de dragões, e nem águias gigantes, tá bom? Então tudo era muita sabedoria, irmão. Existem mapas antigos, como é que esses caras conseguem delinear essas coisas? Né? Hoje existe drone, aviões, satélite, né? Orbitando a Terra, que tira fotos e tudo, GPS. O cara chega aqui e marca latitude e longitude. Meu nome, mas daquele negócio lá que os engenheiros usam. É o GPS, mas tem um nomezinho que eles usam lá, que é perfeito, que tem esse comumzinho. Eu ouvi um vídeo, o cara falando de um que é perfeito, é exato mesmo, a latitude e longitude, e eles vão andando e marcando os limites. Não existia. Então eram regiões, geralmente eram rios,
Entendeu? A montanha, um vale separava uma terra de outra, uma região, um reino de outro, entendeu? Eram rios, era alguma coisa que a história definiu, que dizia, olha, o nosso limite é lá na fazenda do fulano, lá no rio tal, no vale não sei de que, dali para frente é o reino de fulano, entendeu? Então era mais ou menos assim. Então aqui, ó, se você observar, tem uma manchinha aqui, ó, quem tem a vista pelo menos igual a minha tá vendo, ó. No dia de Jesus, ó, tá vendo aqui? Isso aqui, ó, essa região pegava três, vamos dizer assim, esse reino cobria 3 regiões: a Judéia, Samaria e a Idumeia, né? Isso aqui era o reino de eu vou ter que falar disso para vocês, né? E você vai ver outro reino aqui, ó, que pegava a Galileia, outro reino que pegava Decápolis. Vocês estão percebendo uma linha mais amarelada aqui, ó? Isso aqui era outro reino, da Itureia, Traconites, a Bíblia fala esse nome, viu? E aqui, esse reino, isso aqui era do mesmo reinado, estava debaixo do mesmo reinado. Tudo aqui eram áreas governadas por um enviado de Roma, um nomeado de Roma. Quem governava isso aqui nos dias de Jesus era Roma, mas eles governavam aqui. No dia de Jesus, quem era que governava essa área todinha aqui? Que eu duvido se você me diz. A área todinha aqui, mais azulzinha, quem governava essa área? Nos dias de Jesus? Não. Quem governava a Judéia, sobretudo, e essa área aqui todinha, não tinha divisão, hein? Pôncio Pilatos. Ele era o governador da Judéia. Foi ele que, quando prenderam Jesus, que levaram para ele disse, olha, de onde ele é? Ele é galileu, porque ele é de Nazaré, ele é galileu. Herodes estava lá na região, então ele disse, então leva para o governador da região deles, que estava lá. Era quem? Que governava aqui a Galileia, ou a Galileia lá, ó. Herodes governava essa área aqui, ó, Herodes, ó. Herodes Antipas, e essa área também estava sob o governo dele, ó, sob a Pérea. Isso aqui tem uma manchazinha, não sei se vocês estão vendo. Então aqui era Herodes Antipas. Essa área aqui era Pilatos, Pôncio Pilatos. E essa área aqui branca era Herodes Filipe. Era um Herodes que era chamado de Filipe. Vocês lembram do nome de Filipe, sem ser o Filipe de Jesus, da Bíblia? Lucas 3, olha aí, Lucas 3:1 aí, olha aí, na Bíblia de vocês. Lucas 3:1. Quem não trouxe, compartilhe. Eu só vou falar aqui desses termos de geografia do que está na Bíblia, viu? O que nos interessa é compreender a Bíblia. E quem quiser compreender história, se inscreva no Enem. São cursos menos concorridos, não que sejam fáceis ou cursos sem valor. Todo curso é importante. Se você vê alguém formado em história e bem formado, você fica com vontade de fazer história. Eu tenho um amigo lá que eu vou te dizer, meu amigo, lá no serviço, eu até me calo. Eu gosto de falar com ele de Bíblia, porque é o que eu leio, mas quando entra para a história, ele parece aquele Ricardo Villa. Ele te dá nome, data, escritor, que tu fica com vergonha de falar besteira. Sim. Como é que diz? Lucas 3:1. Leiam juntos. Espera aí. Tibério César era quem? No jogo do bicho aí. No 10º o quê? No 15º ano do reinado de Tibério César, que mais? Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Ó, Tibério César, ele era de Roma, ele era o imperador romano, Tibério. Viu? Tibério César, ele governava de Roma. Quem ele colocou para governar na Judéia? Aí vai dizer a sequência. Pôncio Pilatos. Não, peraí, volta para Pôncio Pilatos. É, só que não fala de Samaria, mas essa área todinha que era dele, ó. Essa área todinha era dele, de Pôncio Pilatos. Colocado por quem? Tibério César, né? Então vamos lá. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, que mais? Herodes,
tetrarca da Galileia. Olha para cá. Herodes, tetrarca da Galileia. Ó. Eu vou já explicar por que tetrarca, tá bom? Ele era um tetrarca, era o rei. Ele governava, reinava nesse lugar. E aqui também, ó. Entendeu? E aqui era quem aqui? Pôncio. Aqui era quem? Herodes, tetrarca da Galileia. Que mais? Seu irmão Filipe. Filipe o quê? Tetrarca da região da Itureia. Aqui, ó, Itureia, ó, ele era o tetrarca daqui, ele governava aqui, ó. Claro que aqui havia outros domínios, mas a Bíblia vai citar esses. Se você for estudar a história desses tempos, você vai ver tudinho, as sucessões, como chegaram, onde eles governavam, você vai ver. Não nos interessa agora. Só o que a Bíblia vai dizer, ok? Então aqui, ó, quem mais? Draconites, era a cidade aqui, ó. Era regiões aqui, tudinho os nomes aqui. Que mais? Elisânios, tetrarca de Abilene. Tetrarca de Abilene, ali, ó. É outro reino, ó. Terminou aqui, ó. Já começa para lá, ó. A Bíblia situa. E tudo isso a história confirma. A Bíblia fala e a história confirma. Que era desse jeito mesmo. E os historiadores vão atrás e cheque dá certinho. É uma fonte preciosíssima de história, de arqueologia, a Bíblia, né? A palavra de Deus, ok? Então tá aí mais ou menos dividido para vocês entenderem quem governava onde. Então aqui era a área onde Jesus andou. Jesus andou por aqui tudo, irmão, ó. Veio por aqui, rodou, foi vir por aqui assim no Monte Hermon, veio aqui em Tiro e Sidom, voltou, andou por aqui tudo. Só não tem registro dele andar para cá, ó. Mas até o rio aqui, ó, o Rio Jordão, ele andou e foi batizado aqui. E estava lá com os discípulos batizando. Você tem uma ideia, a geografia. É essa geografia que vai chegar em Atos. Então tem que falar do tempo de Jesus, que ela vai chegar em Atos. Atos não é a continuação dos Atos, então só vai mudando de governador. O governador rei. Entendeu? Então a hora a Bíblia diz assim, o camarada era procônsul, era governador. Ele era um líder político colocado por Tibério César para reinar nessa área, na área do governo. E era tudo delimitado, porque não podia ter briga. O imperador Tibério César queria imposto e todo mundo calado. Então, quando começava a ter revolta, se o governador da área não tratasse de apaziguar, não demorava, Roma mandava trocar. Porque Roma queria ganhar dinheiro. Entendeu? Por isso que eles morriam de medo quando tinha uma revoltazinha. Entendeu? Queriam agradar o judeu, para quê? Para ficar quietinho e eles extorquindo, comendo dinheiro e Roma enricando. Quem está entendendo? Pô, bem, então tá aí a Palestina, né? Então, vocês precisam conhecer um pouco sobre a tetrarquia de Herodes, porque aí diz aí que Herodes era o tetrarca da... E Filipe era tetrarca de onde? E o que é uma tetrarquia? Nem? Mas não está na Bíblia. O que é, Yasmin? Hein? Fala aí para mim. O que é uma tetrarquia? Bota um pouquinho de café, Francisco, para mim. O que é uma tetrarquia? Tetra, o Brasil é tetra ou é penta? Ah, é penta, é? Quem é tetra? Então a Alemanha é tetra por quê? 3? Não, 3. Não, peraí. Eu vou te botar para estimulando um pouquinho de futebol, que aí tu começa, né? Então tetra é 4, né? 4. Isso aqui é um mistério, né? Por que tetrarquia? Né? Porque ele era um tetrarca. Porque tiveram vários Herodes na história. A Bíblia, quando vai falar de Herodes, ora ela está falando de um Herodes, porque eles receberam, é tipo os César. Né, os Césares romanos, ora César não era um nome. Depois do primeiro, que era César Augusto, ele foi tão poderoso que os outros imperadores adotaram, vamos dizer assim, o título de César. Ele era o César de Roma, só que ele tinha um nome dele, é tipo Faraó. Faraó não era um nome próprio, Faraó era é como quem diz, o camarada é presidente, então ele é o Faraó, é um título. Dizem que o Faraó do Êxodo, do tempo que Israel saiu do Egito, sob o ministério de Moisés, dizem que, quem lembra o nome do Faraó, o nome do Faraó, o nome dele, que Faraó era o título, Ramsés II, entendeu? Então, Herodes
houve o primeiro Herodes. Então os outros eram Herodes, mas eles possuíam um segundo nome. Entendeu? Então aí a gente confunde, porque há uma sequência de vários Herodes. O último deles registrado na Bíblia, e que a gente não chama porque a Bíblia não chama, mas ele era um Herodes, foi aquele que julgou Paulo, Agripa. Ele era o Herodes Agripa II. Ele era descendente da linhagem maldita e amaldiçoada, porque era uma linhagem. Você vai ver historiador, pessoas que nem são evangélicos, cristãs, vão dizer que era uma linhagem amaldiçoada, maldita. Então o primeiro Herodes o Grande, dizem que ele matou a mulher dele, ele matou 2 ou 3 filhos dele. O bicho era ruim. Então a tetrarquia de Herodes, por que diz o tetrarca Herodes, tetrarca da Galileia? O tetrarca é Filipe, tetrarca da Idumeia. Tetrarca por quê? Porque o pai, quando morreu, dividiu o reino em 4. E 4 filhos foram, vamos dizer assim, o reino era só de um. E ele dividiu o reino em 4, então fica a tetrarquia. Eles eram tetrarca, o tetrarca fulano, pegou uma parte. Só que é um mistério, porque quando ele propôs a divisão era para 4 filhos. Só que ele resolveu depois dar só para 2, só para 3. Então eles eram tetrarca, mas só 3 herdaram, um não. E aí eu vi um historiador dizendo que ele matou esse filho. Mas vamos lá, então tá aí, ó. O primeiro Herodes foi o Herodes o Grande. Esse camarada, olha lá, ó. Ele está registrado em Mateus 2, 1 a 19, cita ele. Ele viveu entre 37 antes de Cristo, isso aqui foi antes de Cristo nascer, até o ano 4 depois do advento de Cristo. Então ele está em Mateus 2, 1, é o primeiro Herodes. Ele ficou conhecido como Herodes o Grande. Por quê? Porque essas terras todas que vocês estão vendo lá, ele que governava. Toda ele governava, inclusive a parte de Pôncio Pilatos. Então toda aquela região era dele. Aí ele morre, quando ele morre é dividido para 3. Depois um morre, aí lá na frente o Pôncio Pilatos assume. Filipe era filho dele, lá da Idureia. O outro Herodes, Antipas, era filho dele. Arquelau era filho dele, 3. Só que esse Arquelau, ele morre cedo, ele é deportado cedo. Aí tem uma sequência até que chega em Pilatos, que ele governa aquela região que a gente viu ali. Mas o reino foi dividido em 3, na verdade era para 4, mas só ficou para 3. Aí você vai precisar por quê. Mas vamos dar uma lida nesse textinho aqui, só onde fala o nome dele. É um Herodes. Para você ir se familiarizando. Esse Herodes aí foi o primeiro Herodes. Jesus era menino ainda. Vê que Jesus viveu cerca de 33 anos, não foi? Então, a primeiro Herodes que cita lá com Jesus é menino. Entendeu? É o Herodes o Grande, o primeiro. Ele reinava tudo. Detalhe, ele que começou a construção do templo. Ele que começou para agradar os judeus, para deixar os judeus quietos. Vai lá. Na verdade não é construção, foi reforma e ampliação. Era o mesmo templo de quem? Do templo de Esdras. Mas quem que construiu? Quem liderou a construção? Zorobabel. Era o mesmo templo. Ele não foi destruído, ele foi profanado por quem? Antíoco Epifânio, no período interbíblico, né? No ano 160 mais ou menos, no período interbíblico. Então quando Herodes chega, esse Herodes o Grande, que foi o primeiro, e ele teve um domínio grande, ele era um grande político, mentiroso, ladrão, malvado, nojento, comunista. E aí, o que acontece? Ele, é a partir daí que ele, antes de ele morrer, ele deixa o testamento e divide. Mas onde é que está o nome dele aí? Do 1 ao 19, Mateus 2, do 1 ao 19. Como é que diz? Que Herodes era esse aí? Esse Herodes citado aí, ó. Herodes o Grande, esse é o primeiro. Jesus era menino, ó, quando ele nasce, e foge dele. Ok? Esse Herodes, que era um governador colocado por Roma, quando ele morre, ele divide o reino, era para 4, mas ele só deu para 3 filhos. Aí vocês depois quiserem pesquisar, saber o que aconteceu com o quarto. Então ele divide lá, olha para lá, como ficou bonitinho, ó.
Então ele divide, ó, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Todos eram tetrarcas. É chamado tetrarca Arquelau, tetrarca Herodes Antipas, tetrarca Filipe. Só que ele teve outros filhos. Dizem que ele matou 2. Entendeu? Inclusive a esposa. Então tá aqui, ó. Ele teve muitas mulheres. Com a Palestina, Israel estava dividido nessas tetrarquias aí. Ele dividiu todinho. Então, olha lá, ó, eu vou botar cada um, ó. Pode observar em que ano o Herodes o Grande morreu? Da era cristã já, do início, né? Depois de Cristo ter nascido, fugiu para o Egito. Lembra que ele fugiu para o Egito? Ele nasce aonde? Vamos já ver. José e Maria moravam onde? Qual região? Galileia. Região da Galileia, numa cidadezinha chamada o quê? Nazaré. Ela engravida quando dá o tempo do censo, é o tempo que ela está para dar luz. Ela vem para onde? Para a região da Judéia, para a cidade de Belém. Por que ela vai para Belém? Belém de Judá. Por que ela vai para Belém? Porque José, esposo, era da tribo. Então, como era casado, o censo ordenava que o macho, o marido, levasse a família e fosse se cadastrar para ter o somatório. Ir lá e dar o nome: eu sou casado com fulano, tem tantos filhos. Assim fazia a contagem da população. Então ele vai para Belém. Lá ela chega o tempo dela dar luz, né? Acontece dos magos lá em Belém da Judéia, perto de Jerusalém, não era longe. Aí o anjo vem e diz: José, tira para fora, porque Herodes quer matar o menino. Lembra que esse Herodes aí, irmão, foi que deu a ordem para matar as crianças de 2 anos para baixo. Aí José, divinamente avisado, vai embora para onde? O Egito. Lá ele fica até o Herodes morrer. Quando ele morre? Então não demorou muito, né? Quando ele morre, ele já tinha deixado o testamento para esses 3 filhos reinarem. Então, ó, pode observar que todos vão começar do ano 4, ó. Porque eles começam, por isso que é chamado tetrarca, porque foi dividido em 4. Aí depois ele pegou o reino de um e somou com o outro, e não, fica só para os 3. Mas mesmo assim ficou chamado tetrarca. Ok? Então, ó, observa que o Arquelau, um dos filhos, ele vai reinar onde, ó? Arquelau está lá em Mateus 2, 22. Olha lá como vai aparecer o nome de Arquelau. Ele era um Herodes. Ó, olhe vocês têm que olhar a Bíblia, se familiarizar, tocar nela. Como é que, ó, quando Herodes ele nasce, o anjo de José tira para fora porque o Herodes quer matar, o veão, ó, o nojentão. Aí ele vai para o Egito. Quando ele está lá no Egito, José, olha para mim aqui, quando ele está lá no Egito, José, Maria e o menino, né, novinho, o anjo aparece para José e diz: José, volta que aquele que queria matar o menino é morto. Isso era o ano 4. Eu não gosto de me ater muito em data, porque houve uma questão do calendário romano, né? Essas datas são aproximadas, só para ter uma noção. José arrumou aqui a bolsa, o jumentinho dele com Maria, Jesus, e vão voltando. Quando eles vão chegando perto, saiu do Egito, e ele dorme numa noite, e o anjo aparece e diz: José, não volta para a Judéia, porque o Herodes está morto. Só que no lugar dele reina quem? Aí vem um texto: Arquelau, que é filho do pai, e é mau também. Então não vai. Aí é que ele pega e vai para a região da onde? Da Galileia. E lá quem estava governando lá? Depois da morte do velho? Herodes Antipas. Nós já vamos ver. Outra, por isso que é importante você visualizar. Tá entendendo aí, Jó? Olha o texto lá. Então, ó, Arquelau reinava onde? Na Judéia, Samaria e na Idumeia. Aquela região ali, lembra do mapa? Vou voltar só para você ver. Que o objetivo é aprender. Ó, Judéia, Samaria e Idumeia. Isso aqui tudo ele reinava, Arquelau. Só que ele morre. Aí lá na frente, nos dias que Jesus
Já está homem, com 30 e poucos anos. Quem é que está governando essa região todinha aqui? Pôncio Pilatos. Entendeu? Então vamos lá, vamos voltar para lá. Então tá aí, ó. Pronto, agora vem Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas, que é o que reinou aonde? Na Pérea, do outro lado do Jordão, e lá na Galileia. Herodes Antipas. Era outro nojentão. Ele recebeu o nome de Herodes, né? Ele é conhecido como Herodes. Ele foi que julgou Cristo, né? Um dos, porque Pôncio Pilatos mandou para ele. Arquelau morreu novinho, ó. Bem novo não. Logo cedo, né? Começou a reinar, foi deportado e depois morreu. Mas esse aqui ainda reinou até o ano 39. Então, quer dizer, o Cristo foi morto e ressuscitado no ano 30 e pouco. Ele ainda ficou reinando lá, né, no 39. Então ele foi que julgou Cristo, e foi esse aí que fez o quê? Degolou João. Mas ele era tetrarca da onde? Da Galileia, não era da Judéia, Samaria e Tumeia, ali embaixo não. Você tem que, era bom ter uma outra coisa aqui para ficar visualizando o mapa, né? Então tá aí, ó. Então olha lá, mas vai ficar com vocês, ó. Galileia e Pérea. Ele era tetrarca, aquela região era sob o reinado dele. E tem o Filipe, né? Que aparece Filipe em 3:1, nós já lemos. Lembra que diz? Que Herodes era tetrarca da Galileia e Filipe, tetrarca da Idumeia. Traconites e não sei o que mais, não fala? Então tá aí, ó. Então ele reinava onde? Ó, a área dele era enorme, ó. Itureia, Tracomites, Gaulanites, Auranites e Bataneia. Ele reinava aquela área lá que a gente viu, certo? Então, ó, só para visualizar, para vocês não esquecerem mais nunca nessa vida, nunca. Tá aí, ó. Ó, o Herodes Antipas. Eu vou perguntar, quem reinava isso aqui quando Jesus era menino? Quem reinava nessa região azul? Quem reinava? Sem pescar? Arquelau. Não é? Quando Jesus, não, quando Jesus era menino ainda, quando foi dividido. Presta atenção. Quando Herodes grande estava reinando, não tinha essa divisão aqui não. Ele reinava tudo. Ok? Vou refazer a pergunta que complicou. Mas quando aparece essa divisão, é porque ele já dividiu o reino dele. Por isso que o nome é tetrarquia. É claro que no tempo dele não tinha isso aqui. Ele era governador disso aqui tudo. Rei, procônsul, mandão, de tudo, certo? Mas depois que ele morre, pronto, quem governava aqui? A área azulzinha. Arquelau. Onde está? Onde a gente vê isso? Quando Jesus volta do Egito, que o anjo diz, olha, Arquelau reina no lugar dele, é mau também. Então eles foram se esconder lá, e por isso que ele ficou chamado de o Nazareno, porque até então Jesus não tinha pisado em Nazaré, mas só José e Maria que tinham vindo de lá, né? Então ele ficou conhecido como Nazareno, porque se criou naquelas terras. E é mentira que ele fez pombinho de barro. Agora saiu um documento, vocês viram um documento apócrifo, mentiroso, e diz que agora lá, não sei se foi no Reino Unido, não sei onde foi, Alemanha, vocês não viram isso? Recentemente apareceu, diz que um achado arqueológico do 3º ou 4º século, que diz que fala de alguns milagres que Jesus fez quando tinha 5, 6 anos. Entendeu? Por que eu digo que é mentira? Porque o próprio relato bíblico diz, quando foi que Jesus fez o primeiro milagre dele? Caná da Galileia, ele já tinha mais de 30 anos. Ainda diz assim, com aquele milagre ele principiou os seus sinais, quer dizer, ele deu início ali. Então vamos lá, continuando, né? Aí, ó, mas tem mais, ó. Tá aí tudinho, ó. Tem mais, ó. Lembra de um 4º filho que eu falei de Herodes, que era o que ia herdar, que morreu? Ele teve um filho chamado Herodes Agripa I, mas ele era um Herodes, né, que ele viveu entre 37 a 44. Você já vai ouvir saber quem é esse Herodes. Sabe onde ele aparece? Abra sua Bíblia em Atos. Olha como nós estamos vendo geografia de Atos. Olha lá, Atos 12. O que está escrito em Atos 12? Hã? Vamos lá.
Vê aí, como é que começa Atos 12? Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender os dois que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Tá entendendo? Esse Herodes aqui, ó, perceba que o evento aí se dá na Judéia. É lá em Jerusalém, lá na região da Judéia, que está tendo os eventos, a região do templo, as festas. Vê que ele prende Pedro, prometendo matar na festa, né? Então ele reinava na Judéia. Não é esse Herodes, porque esse Herodes aqui, ele reinava onde? Na Galileia. Era esse Herodes aqui, ó, que reinou lá na região da Judéia, depois de Pôncio Pilatos. Ó, de 37 a 44, olha lá, ó. Atos 12, 1, ó. Olha onde ele reinou, ó. Judéia e Galileia. Ele pegou aquela região ali, ó. Depois deles, ele foi reinar. Se era uma briga, se era uma confusão, tirava daqui, foi para lá. Roma fazia, era só agradar ou desagradar, fazia. Depois dele, ó, tem outro Herodes, ó, o Herodes Agripa. Esse é o último que a Bíblia vai registrar. Ele vai reinar de 48 a 70. Ele aparece em Atos 25, 13, é lá na reunião, lá quando Paulo é levado. Paulo está preso em Cesareia. Mas ele não é chamado de Herodes, mas ele era um Herodes, viu? Ele reinou na Galileia e na Pérea. Ok? Essa tabela é para vocês analisarem. Eu boto o texto bíblico para vocês saberem que Herodes era. Quando Jesus era menino, era Herodes, mas era um Herodes, o grande. Quando Jesus agora está homem, que está sendo julgado, ele é julgado, olha para cá, olha, ó, por Pôncio Pilatos. Olha quando ele reinou, Pôncio Pilatos, ó, de 26 a 36, e reinou onde? Governador da Judéia, aquela região todinha. Depois dele, esse cara que entra, ó, esse Herodes, ó, já é outro Herodes que está em Atos 12, matando crente. No caso desse Agripa primeiro, ele governa 2 anos da economia. Era, porque o governo romano chegava e dizia, não, tu vai ficar aqui e ali. Entendeu? É meio complicado, né? Mas, vocês querem geografia, tem que entender as regiões. Aí, ó, aí Pôncio Pilatos, observa que o Pôncio Pilatos, ele pega aquela área que era do Arquelau, no início. Só que o Arquelau foi deportado, depois morto, outro entrou no lugar dele, até que ele sentou no trono. Depois que ele morre, em 36, esse outro Herodes vai reinar naquela região. Aí vai perseguir os apóstolos na região da Judéia. Esse aqui não era tão perseguidor não, lembra? Que ele era bom, mas ele era mais assim, um político mais comedido. Lembra que ele nem quis? Pergunta aqui que eu vou te dar um cafezinho aqui, ou então uma uva. Se tu me disser o nome da esposa desse camarada bem aqui, quem me disser? E por que aparece o nome dela na Bíblia? Hein? A esposa dele. Por isso que tem muitas mulheres hoje que esse nome nem sabe, que esse nome ficou conhecido. Eu vou dar a pista. Ela... Não, eu vou dar a pista. Ela teve um sonho. Quem lembra? Ela teve um sonho, ela era esposa dele. Ela teve um sonho e foi alertar o marido. Olha, cuidado, que essa noite eu tive um sonho e eu sofri demais por causa desse homem aí, ó. Cláudia. Quem lembra? Esposa de Pôncio Pilatos. Então tá aí a tetrarquia, como é que era dividida a terra. Vocês precisam visualizar o mapa. Aqui tá fácil de entender. Herodes ficou lá até 39, ó. Filipe ficou lá governando aquela área lá que quase não vai ter evento bíblico lá. O evento bíblico mais interessante, o relato é Lucas 3:1, e tem tudo a ver com o negócio da morte de João Batista. Esse Filipe aí. Pô, bem, agora esse aqui é que muda a região principal do cenário bíblico dos dias de Jesus, que muda lá, né? Que é aquela região da Judéia, Samaria e da Itureia ali embaixo, né? Principalmente Judéia e Samaria, que era governada por Arquelau, que logo saiu, foi deportado, aí passou para a mão de outros, até chegar na mão de Pôncio Pilatos, que são os dias de Jesus
né, no seu ministério, era Pôncio Pilatos, ó. Ficou de 26, Jesus começou mais ou menos no ano 30. Então, olha, quem estava governando lá? Bem aqui no meio, Pôncio Pilatos. Quem estava ali? Herodes Antipas, aonde? Na Galileia. Ó, esse aqui também ainda estava lá, o Filipe estava lá. Lá aonde? Na Draconite, como é o nome lá? Draconite, Tureia, não sei o que, é Idumeia e Tureia, ó. Idumeia e Tureia. Então só teve mais mudança aqui, ó. Mas nas outras era o mesmo que começou. E esse Herodes o Grande foi só no início ali. A própria Bíblia vai dizer que ele morreu. Herodes. Depois aparece o Herodes quando Jesus estava sendo julgado. É esse outro Herodes. Depois aparece outro no livro de Atos, o Herodes perseguindo os apóstolos. É esse Herodes aqui. E depois aparece o Agripa. E aí, deu? Tá difícil? Ele está tipo quando ele começa no 37 e o motivo está terminando no 39. Aí eles reinaram juntos, né? Não é bem, é aquela confusão. Ele reina, tipo, e já está no final do outro, entendeu? São acordos políticos. E não quer dizer que ele reinou tudo, entendeu? Às vezes ele começa aqui, aquele outro está terminando ali, quando aquele outro ali morre ou é deportado, aí amplia o reinado dele aqui. Porque aqui está o tempo geral do reinado dele, entendeu? Eu vi esse conflito aí também, não é nem um conflito, é uma interseção, né? Entre ele, ó, se ele reina na Judéia e na Galileia, a Galileia ainda estava sob o governo desse, mas estava no final já, entendeu? Aí ele pega, então era tudo um jogo político. Quem está entendendo aí? Tem gente que está dizendo que está muito bom. Glória. Hosana, nas maiores alturas. Ok, pode seguir? Depois vocês olhem o mapa, olhem o escarafuncho e façam uma pergunta, tá? Aí a gente vai, só para vocês terem uma ideia, Giovana, mais ou menos. É complicado, mas o que me ajuda? Eu, por exemplo, o que me ajuda? Eu com uma tabela dessa, os textos bíblicos, ó. Porque ele me situa no tempo. Ora, se eu estou em Mateus primeiro, Jesus está no começo, está menino. Entendeu? Então quando aparece já, ó, o Mateus 2, ó, 2, aí está dizendo, ó, ele morreu no ano 4, esse aqui, ó, e a Bíblia vai dizer claramente, o texto lá diz, ó, o Herodes é morto, mas ele em seu lugar que é lá, o filho dele, é mau também, então ele já estava voltando, disse, agora nós vamos lá para Galileia, então eles vão para cá, ó, ficar escondido aqui, então eles ficam perfeitamente escondidos lá, por quê? Porque Jesus não estava exercendo o ministério. Ele estava crescendo na carpintaria junto com o pai. Quando ele começa o ministério, lá pelo ano 30, entenda bem isso, Jesus começou com cerca de 30 anos. Então aí nós vamos ver quem reinava quando Jesus tinha 30 anos. Eu dou um foco, um zoom nele novinho, aqui ó, era Herodes o Grande, já estava construindo o templo, começou a reinar bem antes ó, de Jesus nascer, 37 antes de Cristo. Até o ano 4, quer dizer, quando Cristo era menino. Começou a construir o templo, morreu, dividiu o reino para os 3. Aí, ó, vem esse aqui, Arquelau, que ele desaparece, ó, no ano 6. Ele aparece lá, a Bíblia diz claramente o nome dele, era filho de Herodes. E diz lá que o pai dele morreu, que reinava lá, Herodes reinava lá. E deu para o filho. Aí aqui já vai aparecer, ó, Jesus já sendo julgado e João Batista degolado. Então ele já tinha 30 anos. E aí bate a data, ó, que ele pegou depois da morte do pai até o ano 39, reinando lá. Isso aonde? Na Galileia. Agora, na região da Judéia, esse aqui começou, mas quando Jesus era menino, era esse aqui. Esses dois. Mas quando ele está agora homem, sendo julgado, exercendo o ministério, é Pôncio Pilatos que governa aquela região principal. Qual? Judéia, Samaria e Itumeia. Esse período daqui para cá teve sucessões. É porque não nos interessa, porque tu não vai ver na Bíblia. Agora, se tu for pensar na história, vai dizer quem saiu, que ano saiu, por que saiu. Eu disse que eu ia focar no que a Bíblia fala, ok?
Aí tu vai ver as sucessões, vai saber por que ele foi deportado. Aí tu vai ver, tem todo um jogo político. Às vezes o cara é fraco, às vezes Roma não se agradou, fez besteira, ou tinha revoltas, ele não tinha pulso firme. Tem um jogo de amizade, presentinho. Essa porcalhada toda que a gente vê hoje. Tem sem diferença nenhuma. Sem tirar nem botar. Entendeu? O jogo político sujo, sempre teve. Aí aqui, ó, ela está dizendo, ó, de Arquelau e Pôncio Pilatos é a mesma região, não é? Só que teve sucessões. Mas a Bíblia não vai citar nesse intervalo. Por isso que eu botei embaixo, ó. Vai colocar isso aqui, no tempo de Jesus, certo? Mas havendo curiosidade, vão lá na história. Está lá tudinho, os governadores da Judéia no tempo de Jesus, você vai ver vários textos. Quem quiser, se inscreve no Enem, fazer história. Estou brincando, mas, né? Ok, pode ir para frente? Tá aí para você de novo focalizar, ó. Tava voltando, era um slide depois. Então tá aqui, ó. Quando Jesus era menino, quem reinava em tudo aqui? Herodes o Grande, que viveu entre 37, bem antes de Jesus, até o ano 4, né? Jesus era menino. Aí ele morre e divide em 3, era em 4. Só que o reino do que ele não quis mais dar, ele dividiu para os outros. Então ficou em 3. Uma tetrarquia de 3. Ó, então ficou essa área aqui, ó, para Arquelau, que compreendia a principal área onde estava Jerusalém. Ó, Jerusalém está bem aqui, ó, região da Judéia, Jerusalém. Ó, aqui é a região da Judéia, ó, Jericó, Lida, onde Pedro pregou. Cadê? Eu queria ver a Belém, Belém. E aí vai, ó. Aí tem a região de Samaria, do Poço de Jacó. Jesus, toda vez que Jesus, lembra daquela passagem que Jesus saiu de Jerusalém e ele foi para Galiléia, mas tinha que passar por dentro de Samaria? Tá aqui, ó. Ele desce daqui, ele vem daqui, ó. Aí ele passa naquela aldeia, lembra? Várias vezes aparece no Poço de Jacó, João 4. Aparece uma vez que ele vai para lá, que não quiseram receber ele, lembra? Que ele passou por aqui. Aí ele ia para cá, voltava e ficava, ó. Aí ia para lá e voltava o tempo todo rodando aqui Jesus. Eu não tenho registro dele aqui, ó, mas aqui tem, ó. Então essa região, primeiro foi Arquelau, aí sucessões, quando Jesus estava grande, Pôncio Pilatos. Essa aqui, desde Jesus menino, né, até depois da morte dele, era quem? Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Ele era da Galileia e da Pérea. Só que os eventos não se dão aqui com Jesus, vão se dar aqui. E Filipe, tetrarca da Itureia, Traconites, Braconites, Rigurites, tem um bocado de nome lá, né? Então eram essas 3 regiões. Ok? Mais ou menos? Senão a gente não sai daí, né? E aí, e tu diz? Aí onde é que vai, que isso aqui é importante no relato bíblico, essa região aqui de Filipe, para a região aqui? Filipe, vai se zangar com tua mãe que ela te botou o nome de Filipe, que ela botou por causa do outro Filipe, viu? Do servo de Deus, não foi desse Filipe não, esse Filipe aqui era mala. É porque tem, eu já vi o irmão dizendo, irmão, como é que tu bota o nome? Tu bota... é Rafael, eu que chamo Felipe, né? O cara diz assim, rapaz, tu botou o nome do teu filho Ananias, Safira. Não, mas tinha outra Ananias que era nome de Deus. Ela não era, né? Tinha um Ananias ruim, tinha um Ananias enganador, mas tinha um Ananias nome de Deus, não tinha? Aí se alguém... Não, o meu filho é outro Ananias, não é esse aqui não, entendeu? Tem um Judas também, ninguém bota. Eu duvido se tu acha um Judas. Eu nunca achei, né? Mas eu não conheço. Mas tem outro Judas, não tem? Sem ser o traidor? Eu mesmo aqui não quero saber. Mas, vamos lá, ó. Olha lá, ó. Olha o relato aí, ó. Leio, vai coisar minha garganta. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho, mas Herodes, sendo arrependido dele, por causa do evangelho de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar uma mortaça. Quem é esse Herodes aí? É o Antipas, que era tetrarca da onde? Da Galileia. Mas só que eles viviam andando,
para cima e para baixo. Eles iam para a Judéia, eles iam para aquela cidade, voltavam. E João Batista, ó, sentou a língua nele, ó. Anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João Batista, por causa de Herodias, mas não só por causa dele, né? Que era a mulher do irmão de Herodes, era o Filipe lá. E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou, quer dizer, ele denunciava esse Herodes ruim, né? O João Batista. Porque ele tinha, agora só que isso aí é o seguinte, existem alguns historiadores que dizem o seguinte, que o Herodes o Grande, ele teve vários filhos, e não foi só um Filipe, ele teve 2 Filipe. Aí uns dizem que foi a confusão foi com aquele Filipe da Itureia. Não tem o Filipe lá, o tetrarca? Outros dizem que não foi. Parece que o Champlin disse que foi o outro Filipe que morreu, que desapareceu do mapa, que não herdou nenhuma tetrarquia. Então, Herodias era esposa desse Filipe. Olha, deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. Herodes o Grande. Olha os filhos dele, ó. Herodes Arquelau, lembra? O Arquelau que reinou lá na Judéia. Herodes Filipe I. Herodes Antipa da Galileia. Herodes Filipe II. Esse aqui que é o lá da Itureia. E Aristóbulo. Esse aqui era o 4º filho da tetrarquia. Foi esse que se acabou. Dizem que o Herodes matou e dividiu só para 3 filhos. Então, ó, quem era Herodias? Aquela mulher está lá, o dia do aniversário de Herodes. Qual era o Herodes? O Antipas, lá da Galileia. O Herodes Antipas da Galileia, lembra? Galileia e Pérea, lembra que ele reinava? Ele está completando 1 ano e fez uma festa. Por isso que o pastor Ivan não gostava de aniversário. O pastor Ivan não gostava de aniversário de jeito nenhum. Então ele está lá completando 1 ano. O que acontece? O Herodes Antipas era casado, largou a mulher dele e casou com Herodias, que por sua vez tinha largado um irmão de Herodes para casar com Herodes Antipas. Olha como ficou a salada. João Batista condenou o casamento por 3 razões. Porque na lei, a lei condenava. Por 3 motivos que a lei condenava, ele e Herodias estavam dentro. Primeiro, eles largaram com os cônjuges vivos. O Herodes largou a esposa e casou com Herodias, que tinha largado o irmão de Herodes e estava vivinho também, e se casaram. Eles 2 aqui se casaram, ele e Herodias. Eles aqui, enquanto era vivo, ele teve uma filha chamada Salomé, que foi a que dançou, lembra lá no dia? Ela dançou. Aí esse Herodes aqui se encantou pela menina, pela dança, e diz: tu me pede o que tu quiseres, até a metade do reino. Aí ela foi onde a mãe dela. Quem era a mãe dela, de Salomé? Herodias. A bicha disse que era nojenta essa mulher, a história conta. Aí ela diz: não, tu não vai pedir metade do reino, pede a cabeça de João Batista. Por quê que ela pediu para matar João Batista? Que ele condenava o casamento deles, estavam loucamente apaixonados. Só que ele tinha largado a mulher e ela tinha largado o marido. Essa era a primeira razão. A outra razão é que eles eram cunhados. A Bíblia condena o casamento no Antigo Testamento entre cunhados. Eles eram cunhados. Terceira razão: Herodias era filha de Aristóbulo, ou seja, era a sobrinha dele. Então, mais uma razão que a lei também condenava. Então João Batista diz: não te é lícito possuir essa mulher, a mulher do teu irmão. Não era só porque era a mulher do irmão dele, era a principal razão, que se largaram por isso. Mas só que tinha mais as outras que a lei condenava. Aí João Batista, o texto lá, eu vi um comentarista dizendo que o texto lá diz que o tempo verbal era como se João Batista sempre falasse disso, como que tirava a autoridade dele de governar sobre os judeus, que era uma região que tinha, né, terra de Israel. Sendo que ele, sendo governador, ele quebrava a lei em 3 pontos. Então, por causa disso, Herodes vivia procurando, caçando um jeito de fazer o quê? De matar João. Tanto é, mas ele tinha medo, a Bíblia diz que ele tinha medo, porque o povo via João como profeta, então ele jogou na cadeia, prende.
E aí no dia do casamento, houve aquela dança e ele cortou a cabeça. Essa foi a razão, né? Então aqui é a bagunça, mas tinha outros filhos ainda, ok? Essa é a geografia do tempo de Atos. Vamos chegar lá, ó. Então, a geografia dos evangelhos aqui vai ser rápida. Para a gente entrar em Atos, tem que entrar no evangelho. Agora eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, até, tu trouxe, Giovana? Esquecemos, né? A Bíblia Thompson. É uma Bíblia que tem esses mapas tudinho e o mapa está em alta resolução, vocês podem olhar. Porque quando você baixa, às vezes você não consegue ver os nomes. Agora a Bíblia é interessante demais, ela tem esses mapas tudinho que é o mapa dos 3 anos de Jesus. Por onde Jesus andou, vai dando o esquema e o texto bíblico. Dando a sequência, 1, 2, 3, 4. E ele dá divide. Olha como é interessante, mas você não vai ler bem, ó. Jesus nos primeiros anos, aqui é anos de vida. Ó, quem está aqui em Nazaré, tá vendo Nazaré? Tá o texto, aqui você lê nela, lá você lê tudinho, ó. Tá aqui Maria e José, eles vêm para onde? Para Belém, ó, aqui Belém, ó. Belém, ó. Certo? Quem está entendendo? Aí eles vão para cá, os primeiros anos, ó. Isso aqui já é outro, quando ele volta lá para Jerusalém, com 12 anos, ó, aqui, ó. Então, olha esse gráfico, ele sai de Nazaré com a mulher, vem para Belém. De Belém eles vêm para o Egito, ó. O Egito, ó. Até a morte de quem no Egito? Herodes o Grande. Aí eles voltam. Quando eles vão voltando, o anjo diz, não volta para a Judéia, porque o quê? Quem reina lá? Arquelau. Aí eles vão morar em Nazaré e ele fica conhecido como Nazareno. Quando ele está com 12 anos, ele vem de novo para cá, ó. Aí tem um mapa, ó. Ele vem até Jerusalém, lembra que ele dá aula para os doutores? Se você olhar, tem tudinho. Aí ele volta de novo para lá, com 12 anos. Aí ele desaparece do mapa. Ele só vai aparecer com 30 anos de novo. Mas isso aqui é só dos primeiros anos, ó. Dele bebê e dele com 12 anos, a vinda dele. Só que aqui tem tudinho os textos, ó. Se você olhar, ó, Lucas 2,46, aqui tem tudinho, ó, os mapas. E ainda tem a sequência aqui, ó, para você ir vendo, ó. 1, aí explica, 2, 3, 4, 5, tudinho, explica tudo. Era para Giovaninha, tanto ela como eu esquecemos. A Bíblia Thompson, uma Bíblia de referência. Capa dura enorme, eu tenho ela lá em casa. Você vê os detalhes, quem quer estudar. Isso aí é os primeiros anos da vida dele. Aí depois ela mostra esse outro mapa, ó. O ano da inauguração, que eles chamam, ó. É o primeiro ano de ministério de Jesus, ele já com 30 anos. Se você for ver, tá aqui a sequência todinha, ó. 1, 2, 3 e tal, ó. Então ele tá onde? Que ele tá? Com 30 anos ele tá onde? Nazaré, tá aqui, ó. Nazaré 1, ó. O número 1, ó. Nazaré, ó. Aí ele vem ser batizado. Aí ele escolhe os primeiros discípulos e volta para a região, volta para Caná. Você vai pegar as datas tudinho. Aí vai para Caná da Galileia, anda na região, aí vai morar em Cafarnaum. Tá aqui a sequência todinha com fotos. As fotinhas são ruins, mas tem. E com a sequência e os textos. O cara vai um por um ali passando a régua, vai pegando a sequência. Só que eu disse para Giovana, já estudei tanto isso, só que não tem que grave isso não, senhor. Ele andou muito, para cá, para cá, para cá. Aí, isso é só o primeiro ano. Aí vem o ano da popularidade. Aí vai ele andando, ó, começa, ó. No segundo ano do ministério dele, ó, em Nazaré. Olha que aqui, ó. O mapa já desceu mais, ó. Aí ele vai andar, anda bastante na região da Galileia, ele, ó. No segundo ano ele anda bastante aqui na região, ó. Ele vem em Jerusalém, vem, ó. Mas ele roda bastante, ó. Caná, volta para Galileia, vai lá em Cafarnaum, Corazim, Genezaré, Betsaida. Aqui ficava Gadara, ó. Aqui tudo explica por onde ele andou. E para quem entende de geografia e cartografia, tem até a escala. Para o cara ver a distância que ele andou. O Mar da Galileia, ó, que era o Lago de Tiberíades. Olha a casa, era aqui em Cafarnaum, onde ele morava, ó. Aí vem para o terceiro ano, é o ano da oposição, ó. O ano da oposição, porque está pequeno. Aí ele começa, aí ele vem, ó. Olha como ele roda bastante lá, ó. Vem em Jerusalém, Samaria, vem em Jerusalém. Vai na beira do rio, do Rio Jordão. E tal, o ano da oposição. Tudo de arleta aqui, ó. Você olha tudinho. É muita coisa. Quem está entendendo? Só para você ter uma visualização. Só naquela terra, Jesus não saiu de lá. Foram os missionários que saíram. Ele nunca saiu da terra lá de Israel.
Aí vem Jesus nos seus últimos meses. Olha, irmão, nos últimos meses ele vai dar os relatos, tudinho dos últimos meses por onde ele andou, ó. Província da Judéia. Aí o cara tem que visualizar o mapa, né? Ele já está na Judéia, ó. Samaria aqui em cima. E tem até Jesus nos seus últimos dias, a última semana dele, por onde ele andou, o que ele fez, tudinho, ó. O templo, as portas, diz tudinho, ó. A geografia dos evangelhos de Jesus, por onde ele andou. A Bíblia Thompson. Só que esses mapas, ele dá para ler, eu posso mandar para vocês. Eu acredito que quase todos dá para ler. Você só for ampliar no celular ou no tablet, amplia um pouco no celular, você vê tudinho. Entendeu? Agora na Thompson é escrito, né? Tá lá o desenho bem mesmo. Um tempo eu tirei até foto. Quem tem aquele aplicativozinho que é o CanScan, né? Aí sai com alta qualidade os mapas, ok? Então, por último, a geografia de Atos, que é rapidinho, porque é a mesma de lá, né? Então, ó, a geografia de Atos, não deu 1 hora aí não? É mesmo, está com 2 horas. Então, Atos é a continuação imediata dos relatos dos evangelhos, Atos, certo? O que mais? A data provável do início de Atos é o ano 30. 30 tem 33, é só data aproximada. Jesus morre, já começa os apóstolos a seguir, né? Até o ano 60. O relato de Atos encerra, os relatos encerram com o relato dos últimos dias de Paulo. Quer ver? Leiam, olha, ó, último capítulo de Atos, 2 últimos versículos, leiam. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, lugar onde receberia todos os que brotaram, pregando o reino de Deus, e por toda a eternidade, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Pronto, olha como termina. É claro que aí são os últimos dias dele. Ele alugou uma casa com toda a liberdade que Deus deu, não podia sair porque ele era um preso. Então tinha um soldado que o vigiava e o povo ia para ouvir. Aí até ele ser julgado por um César chamado, qual o nome desse César que julgou Paulo e mandou executar Paulo? Foi o pior da história, Nero, né? Que aí nós estamos aí pelos anos 60 mais ou menos, era Nero, 55, 60, 60 e pouco. Aí encerra o livro de Atos. Então o livro de Atos é a continuação daquela mesma geografia. Aqueles mesmos lá que estavam reinando, né, eles vão continuar reinando lá. O que a Bíblia vai mostrar? Então, ó, a geografia de Atos, ó, só essa curva aqui que eu fiz agora diferente, ó. Atos primeiro, eles estão onde? Onde é que está a igreja? Onde é o cenário da igreja em Atos primeiro? Jerusalém. Eles estão em Jerusalém. Lembra que no dia de Pentecostes eles não estavam em Jerusalém, que é Atos 2? E começa com Jesus reunindo eles, né, lá no cenáculo, e conversando em Jerusalém. Começa lá, eles estão lá em Jerusalém. A geografia de Atos começa em Jerusalém. A igreja está concentrada em Jerusalém. Tem nenhum, só tem pessoas assim, vamos dizer que não tem alguém que aceitou Jesus, que conheceu Jesus e foi para algum lugar, tem. Mas a igreja, os relatos bíblicos estão com um foco em Jerusalém. Atos 1. Estão lá comendo com Jesus e tal. Segundo o tratado de Lucas, Atos 1 de Jerusalém. Eles vão ficar em Jerusalém até quando? A igreja está focada e concentrada em Jerusalém. Até Atos 8. Porque no Atos 7, eles matam Filipe, Estevão. Então, quando eles matam Estevão, aquilo o povo gostou e começa a perseguição. Então, quando dá em Atos 8, eu até separei o texto, ó, Atos 8:1, leiam. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região das cidades. Aí que começa a se expandir, mas até então eles estão onde? Jerusalém. Então, ó, Jerusalém era uma cidade, a capital, né? Que ficava dentro de qual região? Judéia. Então eles estão lá, a igreja está lá. Jesus não tinha enviado ninguém, porque eles não tinham sido cheios do Espírito. Quando eles são cheios do Espírito, ele ainda continua lá, mas com a ordem de Jesus. Olha, agora vocês vão receber, mas recebereis poder. Ele diz assim, ó, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais. Aí depois ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém,
Judéia, que era a região, Samaria, que era a região mais de cima, era a prioridade, e depois os confins do mundo. E a igreja obedeceu essa ordem. Então a geografia de Atos, viu, Giovana? É a concentração. E quem reinava lá? Pôncio Pilatos, naquela região. Ele ficou reinando de quando até quando? Quem lembra? Nem eu lembro mais. De 26 a 30. Pronto, começou. Depois da morte de Jesus, ele ainda continuou. E a igreja começou. Daqui a pouco aquele outro Herodes começa a reinar. Vocês estão entendendo? Por um tempo ficou tudo quieto. Jesus morre no ano 33, mais ou menos. Certo? Pôncio Pilatos ainda está lá. Depois entra o Herodes. O Herodes de Atos 12, lembra que mandou matar Tiago, a espada? Mas está tudo quieto. Ninguém, a igreja está lá crescendo, adorando, cheio do Espírito. Mas quando chega em Atos 7, por causa da perseguição a Estevão, começou uma perseguição contra a igreja. Quando em Atos 8, ó, contra a igreja em Jerusalém, porque a igreja estava lá. Todos, exceto os apóstolos foram segurados lá por Deus. E a turma caiu, ó, foram dispersos pelas regiões da Judéia e começaram a se espalhar os missionários. Eu pergunto, quem foi o primeiro relato de quem saiu e para onde saiu? Filipe, no capítulo 8, vai dizer, ele vai pegar a Bíblia, você tem que visualizar, ó, começa o 7, o Filipe o Estevão sendo julgado, o 7. O 6, a escolha dos diáconos, estão tudo em Jerusalém. O 5, Ananias e Safira, tentando enganar Pedro. 4, eles são julgados lá no Sinédrio. 3, o aleijado, a porta do templo Formosa. 2, no dia de Pentecostes. 1, eles em Jerusalém, com Jesus, a escolha de Matias. Então, do 1 até começar o 8, a igreja está em Jerusalém, não sai de lá. Olha uma visão paranônica, que nem diz Charles, né? De Atos. Entendeu? Quando chega em Atos 8, começa com a perseguição por causa de Estevão, que morreu no 7, né? Fez o discurso e morre. Aí começa, cai, o povo, o diabo entra no coro do povo mesmo, né? Aí eles ficam matando crente, aí eles vão embora, vão fugindo da perseguição. Os 12 se esconderam e ficavam escondidos mesmo, porta fechada. E eles caem no templo. O primeirinho que a Bíblia fala, como é que diz aí, quem é? Continua, versículo 2, 8, 1, 2. Não, eu quero saber o 2, como é que diz o 2? Pra gente continuar. E, ó, a perseguição de Estevão. O 3. Aí vai abrir um espaço para Saulo, que era um dos líderes da perseguição. Já começa a aparecer, viu? Que era jovem. 3. 4, aliás. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra da força. Ó, foram dispersos por causa da perseguição. Aí, ó, saíram por onde eles iam pregando. Aí vai começar Filipe. 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria. Ó, subiu para Samaria. Subiu não, desceu, né? Que ele está em Jerusalém. No mapa ele sobe. Mas na Bíblia, Jerusalém, sob o Monte Sião. Ele vai para Samaria e começa a pregar para lá. É o primeiro relato. Mas os outros já saíram. Já tem evangelista para todo lado, missionário. Concita já está no meio do mundo pregando já. Cadê ela? Pega o Oliver. Entendeu? Quem está entendendo? Então tá aí, ó. Os apóstolos ficaram, os outros saíram. Filipe foi. A conversão de Paulo, ó, estou na sequência, Atos 8, né? Atos 8 começa a perseguição e a igreja agora vai começar a cumprir o ídolo de Jesus, fora. Aí Atos 9, vai abrir um parênteses para a conversão de Saulo, que se dá na estrada de Damasco, lá em cima. Entendeu? Ele não é igreja, aqui está só colocando, ele vai ser igreja agora. Observe que ele está indo fazer o que em Damasco, lá em cima? Perseguir, porque já tinha crente lá. Ó, eles já tinham saído evangelizando. Detalhe, já tinha pessoas aceitando Jesus por aí. Jesus não andou por lá? Jesus não tinha andado por tudo aquilo ali? Então já tinha. Só que a igreja explode em Jerusalém, porque eles são revertidos do poder, né? E aí, ó, Pedro saiu. Aí, ó, primeiro dos apóstolos que sai. Não diz que os apóstolos ficaram? Então Pedro é o primeiro que sai, dos apóstolos, ó. Saiu por várias cidades. Ele foi para Lida, foi para Jope. Lembra da menina lá, Talita, né? Aí ele vai para a casa lá do... Eu vou trazer o mapa. Depois ele vai para... Aí ele vai para Cesaré, para a casa do centurião Cornélio.
e depois volta. Quer ver o mapa? Bora lá, olha, ó. Tem uns textos para você checar em casa, ó. Olha como é, ó. Vários missionários pelo mundo. Atos 11, 19. No 8 eles começam, no 9 a conversão, no 10 Pedro sai até o 11, e no 11 e 19 fala de vários missionários que saíram pelo mundo e chegaram em Antioquia, que vai se tornar a base missionária de Paulo. Mas vamos chegar lá, olha lá, ó. Tá vendo aí o mesmo mapa? Vocês estão familiarizados com esse mapa, não estão? Eu vou ampliar essa área bem aqui da Judéia, só essa área aqui, ó, onde começou. Olha lá, ó, Jerusalém. Onde eles estavam em Atos 1, a igreja? Tudo aqui, ó, tudo aqui, ó. Quando começou a perseguição, ó, Filipe saiu para onde? Para uma cidade de Samaria e ganhou Samaria lá. Ganhou Samaria. Os samaritanos aceitaram Jesus, foi ou não foi? Aí o que aconteceu? Pedro saiu de Jerusalém e foi para Lida. De Lida ele foi para onde? Para Jope. De Jope ele está na beira da praia, na casa de Simão, o curtidor. Quando lá em Cesareia tinha um centurião que orava, dava esmola, jejuava. O anjo disse para ele: manda chamar Pedro, que está onde? Em Jope, que ele tem as palavras para te falar. Aí ele vai, ele tem aquela visão e vai para Cesareia. Mas quando ele termina, o que acontece? Ele volta para Jerusalém. Filipe termina a missão dele lá em Atos 8. O Espírito Santo diz: Filipe, vai para um lugar chamado Azoto. Aí ele desce. Daqui de Azoto, ele some. Parece uma cidadezinha. Daqui a pouco ele aparece em Cesareia com a esposa e 4 filhas donzelas que profetizavam. Aqui, ó, em Cesareia. Começa assim o evangelismo. Olha a geografia de Atos. Ok? Aí eu estou aqui em Atos, até Atos 11 é Pedro saindo aqui. Atos 8 é Filipe, Atos 11. Depois que vocês lerem Atos, vocês voltam para esses mapas, vai clarear mais. Detalhe, aí ó, a mesma coisa, só porque eu tenho dificuldade de achar mapa. Então os primeiros missionários, primeiro de Atos 8 até o 11 foi assim. Mas quando chega em Atos 11, 19, abre a Bíblia aí. Atos 11, 19, vocês vão ver como teve missionários que foi agora mais além. Filipe foi até Samaria e desceu. Pedro foi Jope, Lida, Jope, Cesareia, voltou para dar a resposta, para dar a satisfação. Só que tiveram outros que foram mais além. Atos 11, 19, como é que diz aí? Presta atenção. Anotem na Bíblia de vocês, eu anotei na minha, quando a primeira vez que eu vi isso. Atos 19 é a continuação de Atos 8:1. Atos 11, 19, que vocês estão lendo agora, né? Atos 11, 19. Como é que começa aí? Percebe que eles estão continuando o capítulo 7. Só que lá diz assim, Atos 8:1. Os que foram houve uma perseguição por causa de Filipe, de Estevão, não é? E aí os discípulos foram dispersos, exceto os apóstolos, não é? Aí a Bíblia vai abrir um espaço para contar a narrativa de Pedro saindo, de Filipe saindo. Só que aí é a continuação de Atos 8:1. Está aí dizendo, isso aí é a continuação. Leia aí, Atos 11, 19. São os mesmos, esses aí, ó, porque a Bíblia não pode botar uma coisa dentro da outra. Ela teve que narrar a conversão de Paulo, as viagens missionárias de Pedro, ela narrou. Só que esse texto de Atos 11, 19, ele é a continuação de Atos 8:1. Ele também é daquele grupo lá. Esses aí fazem parte daquele mesmo grupo que saiu em Atos 8:1. Quem está entendendo isso aí? Vê que é por causa de Estevão. Logo depois eles também vão. Agora esses aí vão mais adiante. Enquanto Filipe foi para Samaria, os outros ficaram naquela região. Pedro foi para aquelas regiões que eu mostrei, Lida, Jope, Cesareia. Esses aí foram mais adiante. Diz aí, começa o texto, 11, 19. Fenícia, Chipre, Antioquia. Mas tem mais, continue lendo aí.
Ó, eles iam focando só a sinagoga e as casas dos judeus. Mas continue. Aí o Espírito Santo ilumina a mente de um grupinho lá. E eles começam a pregar para os gentios. Olha, porque até então havia uma limitação. Eles achavam que o evangelho era só para judeu. Agora o Espírito Santo ilumina algo. Continua o versículo aí. Já tinham, eles eram de Chipre e Cirene, discípulos, que foram alcançados. Quando eles foram alcançados, eles disseram, agora nós vamos pregar para o gentil. Até então ninguém pregava para gentil. Aí ele vai pregar. Quando ele chega em Antioquia, que eles pregam, Antioquia recebeu a palavra e se tornou uma potência missionária. Olha para cá, quando os apóstolos souberam que Antioquia estava pegando fogo, mandaram para lá quem? Do versículo diz Barnabé. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, muito profundo, chegou lá e viu aquele negócio. Na mente dele, disse, aqui precisa de um mestre para ensinar a palavra aqui. Então eu vou atrás de um para me ajudar nessa obra aqui. Aí ele sai. Para onde? Tarso, atrás de Saulo. Aí pega Paulo e traz para Antioquia. Aí começa o capítulo 12. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Aí vai falar do Barnabé, vai falar do Paulo. Aí eles ficaram um tempão lá, orando, pregando, e a igreja pegando fogo. E num dos dias de oração e jejum, Deus levantou um profeta e disse: apartai para mim, para a obra, separai para a obra que eu tenho chamado, Paulo, Barnabé e Saulo. Aí começa a primeira viagem missionária. Eles foram até ali, agora Paulo vai completar com Barnabé. Quer ver a continuação? Vamos lá. Vocês pararam, Atos 11, 20, foi que vocês pararam? Como é que diz? O 20 agora. O 21. Lê, pode ler. A mão do Senhor estava com eles. E lá em Antioquia. Vai, continua. Lê com força. Ó, a notícia de Samaria, de Antioquia tinha recebido a palavra, e o evangelho entrou com poder, chegou lá onde estavam os apóstolos? Chegou em Jerusalém, que fez o quê? Continue. Mandaram Barnabé, vai checar Barnabé, vai ver se é de Deus mesmo, ou é só fogo estranho. Aí Barnabé, continua. Continua. Sim. Oh. O Espírito de Deus tocou nele. Tem um camarada ali que vai te ajudar nessa obra aí. Está lá preparadinho, com o dedo dentro da Bíblia, só esperando a hora. Vai, continua. Cristão, porque eles receberam tanto que andaram conforme Cristo. Viram os pequenos Cristos lá, né? Aí terminou? Aí continua, vai abrir outro espaço. Aí no Atos 12:1 volta para Antioquia. Como é que diz? Antioquia. Hein? O 12, aí vai abrir outro espaço. Aí o 13, na igreja de Antioquia. Vê como a Bíblia abre espaço para colocar uma narrativa. Mas a continuação de Atos 11, que eles foram para Samaria, para Antioquia, é lá em 13. Na igreja de Antioquia, aí Paulo está lá, Saulo. Aí começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Aí o evangelho agora, essa é a geografia. Olha lá, agora volte para cá, ó. Aí, ó, região lá, ó. Os primeiros aqui, ó. Pedro e Filipe. Agora, ó, uns foram para Fenícia, outros para Chipre, outros foram para Antioquia, Cirene, vários lugares eles vão. A continuação, Atos 11,
19, que é a continuação de Atos 8:1. Vocês têm que aprender isso, memorizar. Continuação do relato, aí ó, eles vão se espalhando. Quando o evangelho chega bem aqui, aí Deus disse: agora daqui eu alcanço o mundo. Sai daqui, vai para cá. É claro que tem outras obras, mas daqui é que explode para o mundo através do ministério de Paulo, né? Então tá aí, ó. Ó, e eu lendo vocês, está tudo aqui, ó. Botei o texto, vocês já leram, ó. Tá aqui tudinho. Vamos ganhar tempo para encerrar, ó. Tá aí a curva, ó. Atos 8:1-8, tá aí, ó. Para encerrar a curva. Tá aí, ó. Disperso, Atos 8, disperso. Atos 9, Pedro sai de Jerusalém. Atos 9 tem a conversão de Paulo e a ida de Pedro à Lida, Jope, entendeu? Atos 11, 19 aí, ó, saíram pelo mundo, além da Judéia e Samaria, né? Acabamos de ler. Atos 13, primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja de Antioquia havia, olhem lá, visualizem, Atos 13. Começa assim, ali se dá a primeira viagem missionária de Paulo. Agora o evangelho começa a alcançar o mundo. Não é aí? Tá? Bateu aí? A primeira viagem missionária, Atos 13. A segunda viagem missionária, Atos 15. Se você procurar, tá lá. Depois é onde dá a briga, onde dá a desavença entre Paulo e Barnabé. Que eles fizeram a primeira viagem. Aí eu não botei os versículos para você localizar. Entendeu? Aí se desentenderam por causa de João Marcos. Paulo saiu para um lado e Barnabé para outro com João Marcos. Paulo saiu com Silas, né? E onde é que está? Atos 15. Eu duvido se tu me diz qual é o capítulo que tem a terceira viagem missionária de Paulo. A terceira e última, viagem missionária. Qual o capítulo? Capítulo 18, está lá, terceira viagem missionária. Lá mais para o fim. Quando ele chega, ele já volta. 18, 24. A terceira viagem missionária. Depois dessa, ele faz mais uma. Qual é? A Roma, que é onde encerra as pregações dele. Porque até lá ele sai pregando dentro do navio, ganhando o povo do navio, ganhando a ilha, lá na ilha de Malta, onde ele chegava, que o navio ancorava para passar um dia, 2, 3, para se reabastecer. Os discípulos daquele lugar já se reuniam com ele, e ele ia orar, pregar, ensinar, até que foi para lá e morreu e deixou Timóteo e os demais para seguirem viagem. Está aqui, então está aqui as 3 viagens. É só você olhar os mapas, não precisa falar nada. O mapa da primeira viagem de São Paulo, bota no Google, está lá, está aqui, ó. Ele sai de Antioquia, dá essa volta aqui, vai na região da Galácia aqui, ó. Essa aqui é outra Antioquia, ó. Tem essa e tem essa. Ele dá uma volta e volta de novo. No meio da viagem, o Marcos abandonou. Aí ele voltou com Barnabé. A primeira viagem é curtinha. É nessa primeira viagem que ele evangeliza a região da Galácia. A carta que ele diz, carta aos Gálatas, são esses crentes. Só que aqui o evangelho expandiu. Por isso que ele diz aos Gálatas, porque começou ali, mas expandiu. Ó, a região da Galácia era aqui, ó. Se você comparar os mapas, mais ou menos aqui no centro, ó. Então ele escreve aos Gálatas, que é a igreja dos Gálatas. Quando ele diz lá, a carta aos Gálatas, não é para uma igreja, são as igrejas da região da Galácia, da primeira viagem dele. Olha onde ela fica aqui, ó. Ó, ele veio aqui, ó. Aqui, ó, Chipre, bem aqui, ó. Chipre, bem aqui, ó. Ele sai, Chipre, o mar, aí ele faz isso aqui, ó, e depois volta para cá, para Antioquia. É só comparar os mapas. A primeira viagem missionária dele é curtinha, ó. Antioquia para volta. Quando ele chega, passa um tempo, avisa, começa a orar, ele diz: não, Barnabé, vamos voltar para ver como estão os irmãos que nós ganhamos. Barnabé disse: embora. E Mar? Aí Paulo disse: não, ele não vai não, que ele abandonou a gente na primeira viagem. Aí começou: não, vai, não vai, vai, não vai. Aí teve aquela desavença. Barnabé agarrou Marcos, foi para um lado e foi fazer a obra de Deus. Só que ninguém sabe, a Bíblia não diz. E ele saiu com Silas. Aí ele vai com a segunda viagem missionária. O mapa está no Google. Aí olha de onde ele sai. Ele sai daqui e já vai por aqui, ó. Lembra que por onde ele foi a primeira? A primeira ele saiu de Antioquia e veio aqui pelo mar, ó. Lembra lá que teve um tal de um mágico que tentou apurrear ele nessa ilha aqui, ó, em Chipre? Aí ele vai e volta. Na segunda viagem missionária, ele está aqui, ó. Não confunda, esse aqui é o fim, ó. Isso aqui é o fim.
Ele começa aqui, ó, ele vai por Tarso e vai passar por aquelas igrejas, ó. E ele vai, ó, até Troade. Aí ele dá uma volta naquela região todinha de Corinto, volta por Éfeso, segunda viagem. Vem por Cesareia, passa em Jerusalém e vai estacionar em Antioquia, que foi de onde ele saiu. Aí vai começar Atos 18, que é a terceira viagem dele. Mas na segunda viagem, observe que ele passa nas primeiras igrejas na região da Galácia e ele vai para Troade. Quando ele chega em Troade, aí é que acontece aquele negócio na segunda viagem. Qual é? Ele quer ir para onde? Ele quer ir para a Ásia. Ele está bem aqui, ó. Ele quer ir para a Ásia. O que aconteceu? O Espírito não deixou. Aí ele quis ir para Bitínia, que ficava aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Aí o Espírito não deixou. Aí quando de madrugada, ele aqui na beira aqui do porto, ele teve a visão, né? Cidadão lá do outro lado, ó, na Macedônia. Ele viu um cidadão macedônio e dizia: atravessa a Macedônia, e que mais? Nos ajuda. Aí ele entendeu que por que o Espírito Santo não deixou ele nem vir aqui para a Ásia e nem para Bitínia. Mas aí ele vai, atravessa. Aí ele vai aqui apanhar em Filipe. Aí ele vai. Segunda viagem missionária. Aí acabou a segunda. Aí quando ele chega em Antioquia, não demora, ele já volta para a terceira viagem, de novo, ó. Aí ele vai de novo passando pela mesma região. Aí ele vai para Atenas, Corinto, encontra Apolo, vai, faz aquela última reunião. Aliás, está aqui, ó. É o mesmo trajeto praticamente, ó. Só que ele não fecha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, é porque eu botei outro mapa, porque tem às vezes mais cidades que naquele não tem. Mas é praticamente o mesmo trajeto, ó. Olha lá, a terceira, ó. Olha lá, ó. Aí ele dá aquelas voltas, vem, volta e tal. Volta para Troade, ó. Aquela ele veio por aqui, aquele ele veio por aqui, ó. Pátará, não sei o quê. Só que ele para em Jerusalém, ele não vai mais para Antioquia. Por que ele não vai para Antioquia? Porque agora ele é preso, na terceira. Ele é preso. É aqui que, nesse caminho dele aqui, ó, é que ele vinha dizendo que vinha ser preso e o povo não queria deixar, ele foi. Aí terminou a terceira viagem missionária. Aí começa a viagem. Ele está em Jerusalém, agora ele está preso. A última viagem dele. Que não é missionário. É missionário entre aspas, né? Mas ele está indo preso. Aí ele estaciona em Roma, ó. Vai na ilha de Mar, ó. Rode. Aquela questão lá do vento, né? Aí vai, ó, Malta, a ilha. Esses lugares, às vezes, eles têm dificuldade de identificar. Tem gente que diz que não é bem aqui e tal, entendeu? Aí aqui é a última viagem dele. Aí ele vai morrer em Roma. Alguns dizem que ele faz uma quarta viagem. Eu não vejo base, né, para essa quarta viagem dele. Só por causa de um texto que diz: ele me livrou da boca do leão, o Senhor me livrou. Aí o povo pensa: não existe. Depois a gente pode falar disso. Terminou.